Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Caros irmãos, daqui a poucos dias nós iremos celebrar mais uma vez a Semana Santa, a grande semana da nossa redenção. Eu queria deixar a vocês essas meditações com base no que os santos ao longo dos séculos nos deixaram sobre a paixão do Senhor e também com base nos estudos científicos sobre o Santo Sudário. Que nós possamos ter um pouco de clareza do que foi que Nosso Senhor de fato sofreu por nós naquelas suas últimas horas até a sua ressurreição. Então, a paixão do Senhor começa na noite da Quinta-feira Santa, na noite em que por nós ele foi entregue. Após a Santa Ceia, o Senhor se dirige ao Horto das Oliveiras e ali ele vai entrar em agonia, a sua agonia mortal, o primeiro mistério doloroso do Santo Rosário. O Senhor rezava a Deus com forte clamor e lágrimas, como vai falar São João na sua carta. E durante a oração do Senhor aconteceu um fenômeno que o seu suor se converteu como que gotas de sangue. Cientificamente falando, uma hematidrose. Um fenômeno que já foi visto, estudado várias vezes, e que acontece quando uma pessoa se encontra num estado de angústia ou de medo muito elevados. Então, já foi visto ao longo da história vários casos de hematidrose. Por exemplo, uma mãe que vendo o filho ser morto, de repente ela entra em tal estado de ânimo, de angústia, que começa a suar sangue, como aconteceu com Jesus. Mas o que aconteceu com Nosso Senhor no horto é algo totalmente incrível, porque nunca se viu na história humana uma tal hematidrose, com tanta abundância de sangue. Ele, pelo que conta os evangelhos, o suor de sangue empapou as vestes dele e caía como gotas pelo chão. Então, analisando esse fato, nós podemos saber a que ponto chegou a angústia mortal de Nosso Senhor quando ele vai até São Pedro e São Tiago e São João, que estavam ali com ele, e diz: a minha alma está numa tristeza mortal. Então, nós sabemos que no Horto das Oliveiras, Jesus tomou sobre si o peso de todos os pecados da humanidade, pelos quais ele deveria oferecer a Deus o seu sacrifício expiatório. De tal modo, ele foi oprimido pelos nossos pecados e chegou a tal ponto de medo, pânico, diante do cálice da ira de Deus, que ele deveria beber no nosso lugar. Ao vermos essa cena do Getsemane, do suor de sangue de Jesus, do seu abandono, onde ele procura alguém que o console e não encontra, vai buscar nos apóstolos, os encontra dormindo, e ele faz aquela queixa tremenda: não fostes capaz de vigiar 1 hora sequer comigo? Então, meus irmãos, nós também somos convidados a acompanhar o Senhor em seu abandono, nas suas dores, não sermos indiferentes ao que por nós ele sofreu. Quem for participar da celebração da Quinta-feira Santa, após o término da missa, o padre vai conduzir o Santíssimo Sacramento, fazer o translado do Santíssimo até uma capela lateral, representando o momento em que Cristo sai da Santa Ceia e se dirige ao horto. Então, que ninguém saia da igreja sem ao menos ter ficado 1 hora com o Senhor ali em adoração. Um modo de reparar o que os apóstolos fizeram naquela noite bendita, e que Cristo, enquanto ele agonizava por nós, ele desejou que alguém o acompanhasse, um consolo de um amigo. Então sejamos nós esses amigos que acompanham o Senhor nas suas dores pela salvação do mundo. A hematidrose, esse fenômeno do suor de sangue, ele deixa os poros abertos, de modo que a pele fica sensibilíssima ao menor toque, provoca dores ao menor toque na pele. E foi nesse estado em que Nosso Senhor foi agarrado pelos guardas e levado até o palácio do sumo sacerdote. Então, ali no caminho ainda até o palácio de Caifás e Anás, Nosso Senhor foi ainda esbofeteado pelos guardas, inclusive no próprio palácio de Caifás, quando ele responde ao sumo sacerdote, um soldado, dá nele uma bastonada no rosto, de modo que no sudário se verifica várias marcas de inchaço devido a pancadas no rosto de Jesus. A cartilagem do nariz se encontra torta, devido aos maus tratos que ele sofreu ali. E, ao terminar aquele iníquo julgamento,
aquele julgamento injusto ali diante dos sacerdotes. Ele é levado à prisão. Ele vai passar a noite ali, como Santa Brígida fala, sofrendo toda espécie de maus tratos por parte dos guardas que se revezavam em atormentá-lo durante toda a noite. Santa Brígida vai dizer que somente na eternidade nós iremos ter uma consciência clara de tudo o que por nós sofreu o Senhor, naquela noite da Quinta-feira Santa, em que ele esteve no cárcere. Quando finalmente raiou o dia, em que os primeiros raios do sol da manhã da sexta-feira entraram na cela onde ele se encontrava, vai falar Ana Catarina Emmerich, que Nosso Senhor se alegrou e agradeceu a Deus Pai, porque finalmente chegou a hora pela qual ele tanto desejou, a hora da paixão, a hora pela qual ele nasceu. Como fala o Monsenhor Fulton Sheen, o grande apóstolo da comunicação nos Estados Unidos, todos os homens nascem para viver, ele nasceu para morrer. Aquela era a sua hora, a hora pela qual ele nasceu, dar a vida pela humanidade, que ele amou de tal modo que não achou demais a cruz e o sofrimento. Então, ao amanhecer, aquele dia bendito da Sexta-feira Santa, o Senhor agradece a Deus. Então vejamos aqui que ele caminha livremente rumo à paixão, conforme ele próprio diz: ninguém me tira a vida, eu próprio a dou, tenho poder para dá-la e para tomá-la de volta. Na manhã da sexta-feira começou então o julgamento do Senhor. Se sucedeu ali aquela ida entre Pilatos e Herodes, a volta a Pilatos, os judeus que pressionavam a multidão, incitada pelos sacerdotes, que pressionavam as autoridades para que condenasse Jesus à morte, apesar de Pilatos ter conhecido a inocência do Senhor. Pilatos, para tentar comover o povo, manda flagelar a Jesus. E o Senhor é levado até o interior do palácio pelos guardas, é despido de suas vestes, atado a uma pequena coluna, de modo que ele ficasse inclinado, e recebe a flagelação. Ele foi flagelado com um instrumento chamado taxilatus romanus, uma espécie de bastão com 3 tiras de couro, com pedaços de ferro na ponta, ganchos de ferro e pedaços de ossos, que ao entrar na pele saem rasgando, abrindo as carnes. E Nosso Senhor recebeu essa flagelação por parte dos seus algozes. Geralmente um ser humano comum não aguentaria mais do que 14 ou 15 daquelas, devido a tal dor que aquilo provocava, aquelas lâminas de ferro entrando na sua carne, arrancando tiras de couro. Nosso Senhor, pela sua complexão física, ele era um homem muito forte, atlético, caminhava quilômetros por dia. Ele aguentou não só 14 ou 15, ele aguentou exatos 120 açoites por taxilatus romanos. De modo que Santa Brígida vai dizer que ele ficou de tal modo dilacerado as carnes do Senhor na região das costelas que poderiam se ver os seus ossos, os ossos da costela. O que diria o profeta Davi, muito tempo antes, transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Sobre a aparência física de Jesus, sua complexão física, o que o sudário nos diz é que ele era um homem de exatos 1,80 m de altura, um homem alto, forte, de complexão física muito forte, e os cientistas analisam no sudário aquilo que o Salmo já dizia, ele era de fato o mais belo dos filhos dos homens. Nosso Senhor tinha um encanto, uma beleza sem igual. Então, geralmente, se nós temos um braço mais forte que o outro, então uma perna, um olho meio desproporcional ao outro, o nariz, a boca talvez, essas imperfeições, Nosso Senhor não tinha essas coisas. Ele era totalmente harmonioso, totalmente belo, Daqui a gente entende porque ele causava tal impacto a presença dele. Ele fascinava as pessoas que o viam pela sua beleza física, a sua beleza moral, a sua beleza quando ele falava, quando ele abria a boca. O sermão de Jesus encantava a multidão, porque ele de fato era o verbo de Deus falando.
Ele falava ao coração, ele aquecia os corações. A gente vê isso naquela cena de Emaús, lá os dois discípulos de Emaús no caminho. As palavras dele aqueciam os corações. Por isso tudo a gente pode entender porque que aquela multidão no deserto, depois de 3 dias inteiros ouvindo Jesus, nem se lembravam de alimento. Nosso Senhor teve que falar: eu tenho pena desse povo que daqui a 3 dias e não tem o que comer. Nosso Senhor é fascinante em tudo. Vejamos outro exemplo, o exemplo de São Mateus na banca de impostos. Está lá no seu emprego, um homem rico, poderoso, tinha um cargo elevado, de repente passa Jesus e fala: vem, segue-me. Imediatamente ele abandona tudo e segue. Nosso Senhor é fascinante. A sua presença se impunha sobre todos, a sua fala. Então é aquela beleza incrível, como mais uma vez repito o que o Salmo diz: o mais belo entre os filhos dos homens. Foi totalmente dilacerado na paixão, de modo que acontece o que o profeta Isaías disse muitos séculos antes, que ele não tinha mais nem aspecto humano, tão desfigurado ele estava. Então, podemos ver também que foi nesse estado em que Nossa Senhora encontrou no caminho do Calvário. Nós iremos falar já sobre ela, nesse ponto da paixão. Depois de receber a flagelação, aqueles 120 açoites do Taxilatos romanos, o Senhor foi introduzido ao pátio dos soldados e passou a sofrer mais um ultraje. Agora a sua realeza iria ser causa de zombaria para os soldados. Os soldados o cercaram, como vai falar mais uma vez o Salmo, como cães numerosos que o rodeavam, como feras, e ali vão aumentar os tormentos do Senhor. Vão colocar sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Coroa que não era só aquela faixa que cinge a testa, como nós vemos nos crucifixos, mas era uma espécie de capacete, que ela passava por todo o crânio de Nosso Senhor. De modo que os soldados vendavam os olhos dele e batiam na cabeça dele davam nele com uma vara, de modo que os espinhos penetravam cada vez mais na sua testa, provocando mais hemorragia, mais sangue, mais dores. E aquilo se prolongou, enquanto os soldados tiveram ânimo para se divertir às custas daquele condenado que tinha a fama de rei. Depois daquilo, Nosso Senhor é proposto a Barrabás. E mesmo assim, vendo ele em tal estado, tão dilacerado, os judeus ainda não se comovem e Herodes o condena, Pôncio Pilatos, o condena à morte. E ele sai dali, da Fortaleza Antônia, a residência do governador, levando a sua cruz, uma madeira de mais ou menos 50 quilos, nas costas, até o alto do Monte Calvário. Ele não poderia ser crucificado na cidade. E foi levado para fora da cidade. Estava na época da Páscoa, a cidade estava cheia de turistas, de pessoas de fora. Foi levado para fora da cidade, no Monte Calvário, ele foi crucificado. Então, o que Nosso Senhor carregou da cruz foi essa parte que nós chamamos de patíbulo. Esse poste ficava preparado lá no alto do monte. Nosso Senhor chegou carregando isso aqui. Foi pregado aqui e depois essa parte foi suspensa e encaixada no estípice da cruz, esse poste. Ele carregou esse tronco de madeira nos ombros, amarrado a ele, atado a ele, de modo que o sudário mostra várias marcas de queda, sinais de queda no nariz dele, com marcas de terra nos joelhos esfolados, o rosto ainda marcado por quedas. E sempre que ele caía, aquela madeira esmagava o seu rosto, esmagava a sua face contra o chão. Voltando aqui a falar de Nossa Senhora no caminho do Calvário. Nossa Senhora não acompanhou o processo de julgamento, de prisão. Ela não estava na Santa Ceia, porque a Santa Ceia era um evento masculino, era uma coisa dos homens. A Santa Ceia foi a ceia judaica, a ceia ritual judaica. Ela não estava. Depois que ele foi preso, os apóstolos se debandaram. A tradição conta, isso que vai nos dizer Santo Afonso de Ligório, que São João foi avisar ela do que tinha acontecido. E disse: minha mãe, se a senhora ainda quiser vê-lo, convida, me acompanhe, que eu lhe levarei até o lugar por onde ele vai passar. E lá vai Nossa Senhora e São João por aquelas ruas estreitas de Jerusalém, procurando se encontrar com Jesus antes da morte. E Nossa Senhora passava pelas ruas por onde Jesus tinha
caminhado tinha estado e ela via no chão as pegadas de sangue que ele deixava. Então, até que São João pega uma espécie de atalho, assim conta Santo Afonso, e coloca a Virgem Maria no lugar por onde Jesus deveria passar. E é ali onde acontece o encontro entre mãe e filhos. Jesus sobe ao Calvário, assim como Isaac, que subiu o Monte Moriá, carregando nos ombros a lenha para o seu próprio sacrifício. A Virgem Maria, igual um novo Abraão, carregando a chama da sua fé. Né? Que vai falar Santa Brígida também. Se não tivesse ali os carrascos para crucificar Jesus, ela própria teria crucificado, ela própria teria executado, igual Abraão, que também estava disposto a sacrificar seu filho em obediência à vontade de Deus. Mesmo com seu coração de pai dilacerado, Abraão estava pronto a fazer. A fé da Virgem Maria não era menor. Ele estaria pronta a também oferecer e executar ela própria o sacrifício do seu filho, na falta dos carrascos. Então ela estava ali oferecendo a Deus o sacrifício da sua fé. Tudo o que Nosso Senhor sofria no seu corpo, a Virgem Maria sofria na sua alma. E ali se cumpria a profecia de Simeão: uma espada de dor te atravessará a alma. Ao chegar ao Calvário, Nosso Senhor é despido de suas vestes. Uma coisa tremenda, quando ele foi revestido da sua túnica, a túnica que a Virgem Maria teceu, segundo a tradição, a túnica inconsútil do Senhor, uma túnica preciosa, uma digna túnica para um rei, que por sinal foi depois sorteada entre os carrascos. Aquela túnica havia se pregado às chagas, de modo que quando foi arrancada, reabriu os ferimentos e o sangramento recomeçou, de modo que aumentou mais ainda as dores do Senhor. Ele é estendido no chão, sobre os braços da Santa Cruz, pregado com os pregos. Pelo que o sudário conta, foram não nas mãos, como a gente é acostumado a ver, porque rasgaria pelo peso do corpo, mas sim entre um osso e outro do pulso, aqui pelo braço. Foi por onde Nosso Senhor foi preso. E ele ficou pendurado na cruz. Levantaram o patíbulo até que ele se fixasse na estípice. E ali, depois de fixado a parte da cruz, os braços da cruz, foi preso os pés, um sobre o outro. A morte de cruz é uma morte por asfixia. Nosso Senhor, o peso do corpo foi sufocando os pulmões, de modo que ele ia agonizando lentamente pela perda de ar. Então isso foi uma das principais causas da morte dele. Ele ainda aguentou 3 horas de agonia, das 12 horas às 3 da tarde. Foi a hora em que ele rendeu a Deus Pai o seu espírito. Finalmente pregado à cruz, o Senhor agonizou ali nas suas 3 últimas horas. Ele sentiu uma sede indizível devido à perda de sangue. E, como vai falar mais uma vez as profecias, na minha sede ofereceram-me vinagre, que ao invés de matar a sede, faz aumentar mais. Vinagre não mata a sede de ninguém. E ele era consumido por uma febre tremenda. Ele tinha um frio, pelo que os médicos contam de experiências de crucificação. Ele sentia um frio imenso na cruz. E aquela agonia se prolongou durante aquelas 3 longas horas em que ele ficou ali pendurado, quando finalmente ele rende a Deus o seu espírito, às 3 horas da tarde, na hora 9. Depois que Nosso Senhor finalmente morreu, os discípulos, de modo especial José de Arimateia, pediu permissão para que o corpo dele fosse retirado da cruz. Então, ele envolve o Santíssimo Corpo do Filho de Deus num lençol de linho. Agora vai entrar aqui o Santo Sudário, aquele linho de mais ou menos 4 metros. Ele foi preparado ali ao modo de enterrar dos judeus. Uma preparação muito rápida, porque daqui a poucas horas, já era véspera de sábado, não podia se fazer muitos trabalhos. Ele foi ali posto naquele pano de linho que servia de mortalha para o Senhor, envolvido frente e costas, e atado com faixas, levado ao Santo Sepulcro. E quando finalmente aquela pedra rolou sobre a entrada do túmulo, a 7ª dor da Virgem Maria, a dor de ter deixado ali naquele túmulo
o seu Filho Santíssimo. Com certeza, o coração dela ficou ali preso com ele. E ela desejou também estar ali com ele no túmulo. Como o próprio Jesus fala, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O grande tesouro de Maria era seu divino Filho. Por isso, no sábado nós vamos lembrar a soledade de Maria, a solidão da Virgem Maria a voltar para casa só, depois da morte do divino Filho. O Senhor ficou no túmulo à tarde da sexta-feira, o dia do sábado inteiro, a noite do sábado e o dia. Ele vai ressuscitar na madrugada do sábado para o domingo. Os cientistas calculam que ele ressuscitou exatas 36 horas após a crucificação. Então, como foi a ressurreição? O que o sudário nos diz sobre o maior milagre que é o que o mundo já viu, né? Então, naquele instante, os cientistas contam que aquele cadáver que estava ali naquele pano, envolvido naquele pano, explodiu num brilho de luz tão intenso que não existe luz, eles usam o termo, numa luz desconhecida, uma luz jamais vista, uma luz que excede, diz que em fulgor, o brilho da bomba atômica que explodiu Hiroshima e Nagasaki. É um brilho que é só comparável, mais ou menos, ao brilho das supernovas, né? Aquelas estrelas que são de grandeza imensamente maior do que o nosso Sol. Então Nosso Senhor ressuscitou em 2 bilionésimas de segundo, né? Aquela explosão houve nesse intervalo de tempo, 2 milionésimas de segundo. Nós não sabemos nem calcular o que seria isso, né? Nós que não somos cientistas. 2 milionésimas, um tempo inimaginável. Houve esse brilho incrível, o corpo do Senhor atravessou os lençóis, deixando ali impresso, como que em queimaduras, a sua fisionomia. Todo o seu corpo e as suas santas chagas gloriosas agora. O sudário, as marcas que formam o corpo do Senhor no sudário não são de sangue, são de queimaduras. Se fosse 3 milionésimas de segundo, o pano teria se desintegrado. Foi apenas 2 milionésimas de segundo. O tempo que Nosso Senhor atravessou esse lençol e saiu dali, totalmente ressuscitado, de glorioso. Ninguém me tira a vida, eu próprio a entrego, eu tenho o poder para entregá-la e para tomá-la de volta. Agora aqui vem uma coisa bem interessante que poucos sabem. Na manhã do domingo, os apóstolos vão ao túmulo, São Pedro e São João, vão correndo, São João chega primeiro, São Pedro entra, e a maioria das traduções da Bíblia falam que São João encontrou os lençóis dobrados. Quando ele viu os lençóis dobrados, ele acreditou. Ora, mas a gente pode perguntar, por que ele acreditou quando viu os lençóis dobrados? O que isso tem a ver? Né? Nós vemos por estudos que essa tradução de lençóis dobrados não é a mais exata. Né? Se a gente for ver o texto original, a palavra mais adequada seria São João encontrou os lençóis aplainados, não dobrados. São João foi o único apóstolo que acompanhou o sepultamento do Senhor, ele viu. Então, quando ele chegou no sepulcro, que viu o lençol aplainado, as faixas ainda estavam atadas, né, e o corpo não estava lá dentro. Nosso Senhor saiu atravessando o lençol, deixou o lençol lá aplainado. Então, São João acreditou quando ele viu aquilo, que de fato era impossível acontecer tal, que o corpo fosse roubado sem que se desatassem os nós que o prendiam. Então, foi por esse fato que São João acreditou, quando ele viu o lençol aplainado. Então, quando chegar o domingo de Páscoa, que nós formos festejar a vitória de Cristo sobre a morte, relembremos esse fato, essa explosão de glória, de luz imensa, de luz celestial que envolveu aquele túmulo, projetando para fora o corpo do Senhor vivo, ressuscitado. Lembremos que a ressurreição é uma verdade. Cristo está vivo, como vai falar São Paulo. Se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã, mas de fato ele ressuscitou, como havia dito. E a ressurreição dele é a promessa, é a certeza da nossa ressurreição. Como ele próprio disse, eu vou preparar-vos um lugar. Uma feliz Semana Santa a todos, uma boa Páscoa. Espero, ao longo desses dias, ainda gravar alguns áudios, alguns vídeos,
para meditarmos também sobre as dores de Maria. A próxima semana é a Semana das Dores. E depois também alguns meditando sobre as 7 palavras de Cristo na cruz. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.